papel de Greg em Steven Universo é muito mais importante do que você imagina, mas quando ele tá cercado de tantas coisas extraordinárias, é fácil se esquecer daquilo que parece tão simples. As próprias Gems desprezam um pouco a figura do pai do Steven por ser meramente humano, um cara meio bobo e desajeitado, e nesse episódio nós vemos ele provar o seu valor, da sua maneira, dentro dos seus limites mais uma vez, e eu deixo uma pergunta pra você. Suas falhas te fazem desistir ou acendem aquele desejo de tentar de novo? Bem, decepcionar alguém quando as expectativas já são tão baixas consegue ser incrivelmente pior do que decepcionar quem tá com as expectativas altas demais. Você já se vê naquele lugar de desprezo e a falha é uma confirmação daquilo que já não era uma surpresa. E nós voltamos ao tópico: decepção. Dessa vez de um jeito diferente. O episódio começa com Steven e Greg na praia, perto de casa, mexendo nos equipamentos de som ligados à bateria da van e falando sobre compor músicas. Ali, nós já somos introduzidos ao que vai ser um fator importante mais pra frente, e eu já explico. De repente, eles escutam um som muito alto, pensam ser um defeito, mas percebem que aquilo vem de casa, algo envolvendo as Gems. Steven vai sozinho verificar, porque Greg já se vê nesse lugar de impotência quanto aos assuntos envolvendo aquela parte mágica da vida do filho. Chegando lá, Steven descobre que uma pedra do grito foi ativada, um artefato que costumava ser usado para passar mensagens entre Gems, mas que, talvez por ser antigo demais para as novas tecnologias, estava descontrolado, em um volume absurdo. Quando elas conseguem silenciar a coisa, Steven tem uma ideia, e afirma que seu pai é um especialista em sons, e com certeza poderia ajudar, afinal, era possível que uma mensagem importante estivesse sendo passada. A ideia é promissora, muito boa, mas desde o início as Gems tratam com desprezo. É compreensível em parte, a tecnologia humana é muito ultrapassada para elas, mas mesmo quando eles começam a encontrar alguma coisa, mostrando diretamente que existe um grande potencial ali, com a possibilidade de uma decodificação, o desdém é evidente. Um grande descaso. A bateria da van entra em curto por causa da potência que a pedra exige, e, como se nada tivesse acontecido, as Gems desistem. O que vem depois é uma consolação deprimente. Você tentou. E muitas vezes isso machuca mais do que uma constatação exaltada. Sabe quando você percebe que tudo o que conseguiu foi mostrar que era exatamente tão medíocre quanto aquela pessoa pensava? Quando ela não espera nada de você e simplesmente sai com um ar de indiferença e perda de tempo. Pra falar a verdade, elas nem tentaram acreditar no Greg, e a prova disso tá no fato dele ter conseguido chegar tão perto de uma resposta e receber apenas uma desistência fria. Elas desistiram dele porque não esperavam que fosse haver alguma coisa boa. E poucas sensações são tão ruins quanto estar cercado de pessoas que são melhores do que você, não é? Quando seus irmãos são muito mais espertos e talentosos, quando seu trabalho é menos admirado, quando tudo o que você faz é comparado e diminuído diante dos outros, como se a vida fosse uma competição para chegar ao topo. É exaustivo tentar ser constantemente perfeito, elogiado ou pelo menos reconhecido, ser visto. E você tenta, o tempo todo, e ainda parece que é invisível. Você só é visto quando comete um erro, e isso reforça a ideia de que tentar significa sofrer de novo. Então você para de estudar música porque não consegue acertar as notas que vinha treinando, ou para de desenhar porque não é como aquele artista que você admira. E quantas vezes isso acontece? Em quantas milhares de pequenas partes da sua vida? Deixado sozinho com Steven, Greg sentiu o peso daquela desistência. As Gems não estavam descartando sua ideia, estavam descartando ele, essencialmente. Ali, ele canta uma música improvisada, expressando sua tristeza e pedindo: apenas tenha um pouco de fé em mim. Muitas vezes isso pode ser um fator que separa o que você chama de fracasso do sucesso. Apoio, conforto, motivação. Você pode até sentir que não consegue, que não dá, mas ser incentivado, acreditado, é algo que pode acender uma força que às vezes você nem sabia que poderia ter. E é isso que te leva a alcançar aquilo que tanto deseja. Bem, depois dessa música, Greg e Steven conversam. E Steven acaba se lembrando de algo que foi um tópico na conversa entre eles dois mais cedo. Enquanto mexiam naqueles aparelhos, Steven havia conectado errado um plug do seu baixo na televisão, e então ele percebe que talvez aquela mensagem não fosse um simples som, mas uma imagem, e eles voltam às Gems. As três estão juntas depois de já terem praticamente desistido, sem saber o que fazer. Quando Greg chega com Steven, novamente, as expectativas não são muitas, mas ele não se deixa vencer e insiste. Ele tem um pensamento que quase sempre assusta muitas pessoas. Pior do que já foi, não tem como ser. E a verdade é que, mesmo quando passamos por uma possível pior hipótese, é muito difícil seguir
tentar de novo e pensar que não vai ser pior. Parece que só dá ainda mais medo de passar por aquilo de novo. E tudo bem respeitar o seu tempo e seu espaço, seu mental para lidar com algo assim. Mas você nunca pode esquecer que a vida é feita de tentativas e que, para chegar mais alto, você vai ter que encarar os próximos degraus. E não importa em qual área ou sentido. Quando o medo de falhar domina sua mente, você não sai do mesmo lugar. Então, não há erros, mas também não há acertos. E o vazio com certeza é pior do que a frustração. Com uma coisa eu concordo. Cada falha te torna mais forte e te guia para o acerto. Mas não significa que é agradável ou que você precisa engolir a angústia que aquilo te causa. Isso pode sim machucar e deixar marcas permanentes. E você deve entender e se cuidar quando isso acontece. Porque você é humano acima de tudo. É complicado, cheio de poréns, mas acho que ninguém espera que a vida seja simples, não é? É como um grande labirinto. Eles tentam de novo, e dá certo dessa vez. Era uma mensagem da Lápis Lazuli, avisando sobre uma ameaça contra a Terra e as Gems. Assim que ouvem, todos ficam assustados, pensando sobre aquilo, mas Garnet para tudo. Enquanto a tensão pelo recado recebido preenchia tudo na mente dos outros, ela se aproximou do Greg e o agradeceu. Sem ele, aquela mensagem, boa ou não, nem teria chegado. Ele foi importante, ele ajudou, e qualquer possível vitória futura aconteceria também por causa da sua determinação. Nesse momento, Greg se emociona. Era o seu esforço finalmente sendo reconhecido, e às vezes é isso que falta. Seus erros sempre são notados, seus defeitos, repetidos constantemente, mas os acertos não, mesmo quando estão lá. Porque a satisfação é um sentimento bom, uma coisa que a maioria das pessoas sente e apenas se tranquiliza com isso, mas a frustração não. Ela pesa, ela grita que tá lá. Então, a mensagem desse vídeo não é só sobre como as outras pessoas podem te fazer sentir pequeno quando destacam seus erros, mas também sobre a sua própria maneira de agir. Me diz, da última vez que alguém errou com você, como você reagiu? E quando essa mesma pessoa acertou, sua reação teve o mesmo tom? A mesma percepção? Honestamente, essa é uma reflexão que até eu mesmo preciso absorver mais.